Muito bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez para nós aprendermos um pouco mais do que é ser discípulo de Jesus. Um ponto fundamental da nossa caminhada com o Senhor é entendermos bem isso, a questão de sermos seguidores do Mestre, aquele que é dono da nossa vida, aquele que se entregou por nós lá na cruz. Nós já vimos então a morte do eu, nós já vimos a identidade do discípulo, quando a gente identifica se somos de fato discípulos ou não, não pode haver essa dúvida no nosso coração. Existem pessoas que estão na igreja, mas que não são discípulos de Jesus, não quer dizer a mesma coisa. E o nosso chamado é para ser discípulo. O Senhor quer que sejamos discípulos dele. Falamos da primeira virtude que a gente aprende com Jesus, que é uma virtude muito importante, uma marca muito forte na vida de quem é um discípulo: obediência. Falamos isso no próximo encontro. E hoje nós vamos tratar da segunda, que é a submissão, de sermos submissos ao Senhor. A submissão, ela até se parece um pouquinho com a obediência. Submeter é se render. Submissão é colocar-se debaixo de alguma coisa ou de alguém, é se colocar debaixo de uma posição inferior. Isso que é submissão. Qual a diferença de obedecer e se submeter? Obediência tem muito mais a ver com autoridade. Nós somos obedientes a alguém ou algumas pessoas ou algumas leis. Nós podemos ser obedientes por uma questão de autoridade compulsória, por exemplo, que é o nosso caso em relação às multas de trânsito, por exemplo. Você não avança a velocidade, por quê? Por medo, senão você vai ser punido. É uma autoridade compulsória, é uma autoridade obrigatória. Por que a gente paga os nossos impostos? Por que pagamos a nossa conta de luz? Senão a empresa de iluminação vai cortar a nossa luz. Então nós pagamos por medo, porque eles têm autoridade de nos causar algum mal ou pelo menos de nos punir. A nossa obediência ao Senhor, embora às vezes seja confundida também com medo, mas não, nós obedecemos ao Senhor por causa do imenso e incondicional amor dele por nós. A autoridade de Deus sobre a nossa vida, é claro que ele é o Todo-Poderoso, é claro que ele é o grande eu sou e nós somos pó. Nós não podemos argumentar ou discutir com Deus, mas a maior bênção que nós temos não é o medo de um Deus Todo-Poderoso, mas é o amor. O amor do Senhor por nós é muito maior, é muito mais significativo para a gente do que a capacidade e o poder que Ele tem de nos punir. Então é o amor dele, nós obedecemos por amor. Nós não obedecemos ao Senhor por medo, obedecemos por amor e sabemos que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, é agradável, é o melhor para nós. Por isso que ele deixou a sua palavra, para que nós pudéssemos então obedecer a sua palavra. Submissão, que nós estamos falando hoje, na verdade é um convite que o Senhor faz a nós. Jesus faz esse convite lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, você conhece bem esse texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Coloquem a cabeça de vocês debaixo do meu jugo. Sejam submissos ao meu jugo, que é suave, que o fardo é leve. Então nós trocamos com Jesus o nosso fardo, passamos a responsabilidade pesada da nossa vida, passamos para Ele, porque Ele tem condição de carregá-la. E aí nós nos submetemos ao Senhor em amor, sempre em amor. Submissão
com alegria. Jesus não quer nenhuma submissão que não seja uma submissão que tenha a origem na alegria. Nós precisamos nos submeter ao Senhor sempre com alegria. A religião muitas vezes vai nos ensinar que nós devemos nos submeter a Ele por uma questão de opressão, né? Por uma questão de medo também. Mas não, nós devemos ser submissos ao Senhor com alegria. Por que é importante essa virtude que Jesus vai nos ensinar com a vida dele? Está lá em Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, quando ele se torna submisso ao Pai. Durante o tempo que viveu aqui, Jesus foi submisso ao Pai. E na eternidade também não existe essa hierarquia de quem manda na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Não há quem manda, não há quem oprime, eles se entendem, eles se relacionam muito bem, e é claro, porque são os três o mesmo Deus. Não são três deuses, é um Deus apenas em três pessoas ali. Então, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus deixou a sua glória e se submeteu ao propósito do Pai, que era de resgatar a humanidade. Para salvar a humanidade só tinha um jeito, era Jesus morrendo lá na cruz para nos salvar. E ele então submete a sua vida à vontade do Pai. E é uma submissão sem nenhum tipo de exigência, né? Jesus não faz nenhuma exigência ao Pai, é uma submissão incondicional. Hoje em dia, o que mais a gente vê são as pessoas querendo trocar com Deus, querendo fazer exigências ao Senhor. Se o Senhor fizer, eu vou me submeter ao Senhor. Não, querido. Nós nos submetemos a Deus, mas Deus jamais se submeterá ao ser humano. Deus é Deus, Ele é o grande eu sou, e Ele jamais vai fazer troca conosco, Ele jamais vai aceitar uma proposta dessa. Ou nós o aceitamos incondicionalmente. Se Deus fizer, se Deus não fizer, se Deus não resolver o problema, nós continuamos submissos a Ele, submissos confiadamente, confiando no amor dEle, confiando no cuidado dEle, sabendo que a vontade dEle para nós é uma vontade benéfica para nós. Somos nós que somos beneficiados. Então, não há uma submissão com base na exigência. Por isso que eu digo que está cheio de gente por aí, principalmente aí dentro dos arraiais da igreja, que acham que podem fazer essa troca com Deus, de dar Senhor, eu te dou a minha vida, eu me submeto ao Senhor, se o Senhor fizer isso, 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 isso. Querido, isso não é algo que não cabe dentro do Evangelho. Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele não vai trocar conosco. Ele nos abençoa por amor, Ele nos abençoa com graça, Ele nos dá o pão de cada dia, é pela graça. Ele nos dá a saúde, Ele nos dá a vida, Ele nos dá o ar, não é porque para que nós o aceitemos. Ele faz isso por nos amar demais. E nós nos submetemos a Ele em amor, espontaneamente. Ninguém jamais pode ser obrigado a se submeter ao Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos aqueles que se submetem ao Senhor devem fazê-lo com alegria e de forma voluntária. Um exemplo disso nós vamos ver aqui lá no texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, que é a submissão da mulher ao homem, né? A relação de Jesus com a igreja, ela é ilustrada através do casamento.
do relacionamento do homem com a mulher, do noivo com a noiva. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva, né? A sua noiva santa. E aqui Paulo vai dizer na carta à igreja lá, aos irmãos da cidade de Éfeso, que as mulheres devem ser submissas a seu próprio marido. Nós temos dificuldade nisso, porque nós ocidentais, nós entendemos submissão sempre como opressão, né? E aí nesse tempo que se trata muito da questão da valorização da mulher, ou da valorização equivocada da mulher, a Bíblia coloca o homem e a mulher no mesmo patamar. Deus nos ama, cada um tem a sua responsabilidade, mas nesse tempo a gente crê, né? Naturalmente a gente crê, pela nossa formação ocidental aí, da filosofia grega, de que submeter-se é ser humilhado, né? Mas não é isso. Preste atenção nesse texto, quando Paulo vai dizer que as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, e os maridos amem a sua esposa como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Olha que coisa maravilhosa. Tenta explicar aqui quem é melhor do que quem. A mulher é submissa ao marido, ama o marido, porque o marido se entregou por ela, porque o marido é aquele que a protege, porque o marido é aquele que a sustenta. Principalmente naqueles tempos bíblicos e até poucos anos atrás, né, havia na nossa cultura essa ideia do marido ser o provedor e da mulher cuidar então da família. Isso tem mudado, mas o cuidado do marido pela esposa, e isso é lindíssimo. A mulher é submissa ao marido que a ama profundamente. Que mulher que não quer ser submissa a um marido que inclusive pode dar a vida por ela? Assim como Jesus amou e se entregou pela igreja. É essa submissão que nós temos que ter com o Senhor. Essa submissão em amor, essa submissão prazerosa, em alegria. Se submeta ao Senhor, porque o fardo dele é leve. É claro que nós vamos nos beneficiar. As preocupações da nossa vida, tudo aquilo que nos causa ansiedade e preocupação, nós passamos para o Senhor. E Ele diz, troca comigo, pega o meu fardo, que o meu fardo é leve. E essa é uma palavra para nós muito importante de nos submetermos ao Senhor. E essa submissão, ela não é algo que acontece num dia, né? Talvez você que tenha mais tempo aí de vida cristã, já tenha anos de conversão, talvez pense que a tua submissão aconteceu lá no dia da conversão, mas não, submissão é um processo contínuo, é um processo constante. Nós precisamos nos submeter constantemente ao Senhor por causa da nossa natureza pecaminosa. Estamos sendo trabalhados, o nosso espírito está sendo trabalhado pelo Espírito do Senhor. Mas ainda enquanto vivermos aqui, nós temos a nossa natureza pecaminosa que peleja contra a obediência e contra a submissão ao Senhor. A nossa carne ainda está fazendo força para que a gente não obedeça, para que a gente não se submeta ao Senhor. Então isso é um processo, né? Isso não vai ser feito em um momento. Não. Acontece num dia e nós constantemente nós vamos nos submetendo ao Senhor. Então, submissão é isso. Submissão é admitir que nós não podemos viver sem o Senhor. Nós não podemos viver. Nós temos uma dependência vital do Senhor. Nós dependemos dele e por isso nós nos submetemos a ele em amor. Nós dependemos do Senhor. Essa submissão deve ser feita diariamente. Todos os dias nós precisamos, quando orarmos pela manhã, dizer para o Senhor, Senhor, eu me submeto à tua vontade. Me ajuda
a eu fazer a tua vontade. Me ajuda a me submeter e obedecer a tua palavra. Essa deve ser a nossa oração, de forma que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma atitude que houve em Cristo, em se submeter ao Pai. Submeta-se ao Senhor. Não tem coisa mais prazerosa do que nós entregarmos completamente a nossa vida ao Senhor, entregarmos confiadamente a nossa vida ao Senhor, sabendo que Deus tem cuidado da nossa vida. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar. E se você tem alguma dificuldade em obedecer, em se submeter ao Senhor, peça que o Espírito Santo faça isso na tua vida, porque assim você estará sendo um discípulo de Jesus. Não existe discípulo insubmisso. Pode existir membro de igreja rebelde, pode haver frequentadores de igreja insubmissos, mas discípulos de Jesus, eles são obedientes e submissos, aconteça o que acontecer. Deus fazendo ou não, eles continuam firmes. Sendo livrados da morte, eles continuam sendo firmes. Não sendo, se tiver que encarar a morte também, eles continuam sendo submissos ao Senhor. Que seja assim, querido, na minha vida, que seja assim na tua vida, e que a gente ame a palavra do Senhor, obedeça, conheça e obedeça a palavra do Senhor, se submetendo a ela, realizando e executando aquilo que o Senhor pede de nós, aquilo que Ele tem para nós. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Amém, amém e amém.